Shalom, Haverim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Movimento Natsratim, os discípulos de Rabbeinu Yehoshua de Natzrat. Hoje eu quero trazer para vocês uma resposta para a pergunta: a Torá foi abolida? Rabbeinu Yehoshua de Natzrat aboliu a lei? Eu acho que uma coisa que é importante ser dita logo no início é que Rabi Yehoshua não foi o único rabino a questionar a legitimidade de algumas das tradições que existiam em sua época. O Talmud mesmo possui inúmeras discussões entre a escola de Hillel questionando diversas interpretações exageradas da escola de Shammai. E ainda hoje existem muitos poskim, ou seja, muitos rabinos experientes na lei judaica que questionam e até revogam decisões de rabinos e de cortes que os antecederam. Além disso, o próprio judaísmo tradicional reconhece que o Mashiach tem autoridade para mudar a Alahá se for preciso e ensinar uma nova forma de observância da Torá. Entendam, uma coisa é a Torá de Hashem, a Torá que foi entregue ao povo de Israel por intermédio de Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Outra coisa é a forma como cada geração do povo judeu vem colocando em prática os mandamentos ali registrados. Nenhuma pessoa, por mais prestígio e honra que tenha, tem a autoridade para mudar ou abolir qualquer preceito contido na Torá. Nem mesmo Hashem poderia mudar ou abolir um mandamento que está contido nela, pois ele determinou na própria Torá que a validade dos mandamentos contidos ali seriam para sempre. Foi o próprio Hashem quem deu instruções expressas para não aumentar e nem diminuir qualquer palavra escrita na Torá. Voltar atrás e abolir o que ele havia determinado significaria se arrepender. E se arrepender significa que ele errou ou que ele mudou de ideia sobre alguma coisa. E se ele errou ou mudou de ideia, então ele não é perfeito. E nós sabemos que Hashem não está sujeito a nada disso. Então, respondendo à pergunta inicial, Rabi Yehoshua não aboliu e nem mudou nada da Torá. Mas ele questionou muitas das tradições antigas quando ele percebia que elas estavam em desacordo com a Torá. Quando Rabi Yehoshua dizia, ouviram o que foi dito e eu, porém, vos digo, isso não deve ser entendido de forma alguma como se ele estivesse mudando a Torá. Percebam que o que ele está questionando é o que havia sido dito, o que havia sido ensinado, e não o que estava escrito na Torá. Há muita diferença nisso. Percebam ainda que algumas das coisas citadas por Rabi Yehoshua nessa seção de ensinos nem mesmo se encontram na Torá. Elas faziam parte, na verdade, das interpretações exageradas do que estava escrito nela. Além disso, veja como Rabi Yehoshua começou esse discurso. Não pensem que eu vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Amém. E eu vos digo, até que o céu e a terra passem, de modo nenhum deve ser omitido da Torá um só iud ou um só traço. Tudo tem que ser cumprido. Aqui alguns religiosos vão bem longe na interpretação. E para justificar o não cumprimento dos preceitos da Torá por parte deles, eles dizem o seguinte: não é que ele tenha abolido a lei, ele veio para cumprir a lei. E como ele já cumpriu, a gente não precisa mais cumprir nada do que está escrito na lei. Peraí, para tudo. Gente, me desculpa, por favor, mas se os cristãos lessem o capítulo todo, ao invés de ler só pedacinhos de textos, eles não cairiam nesse erro absurdo de interpretação. Essa afirmação de que ele já cumpriu e por isso nós não precisamos mais cumprir o que está escrito na Torá contém dois erros básicos. O primeiro deles é que o texto mesmo que diz que Yehoshua veio para cumprir a Torá contradiz esses ensinamentos cristãos equivocados. O texto diz assim: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim para abolir, mas para cumprir. Aqui, se abolir a lei significa encerrar o seu cumprimento, ou seja, fazer parar de cumprir, e como querem os líderes cristãos, ele já cumpriu e por isso nós não precisamos cumprir mais nada do que está escrito na Torá, ou seja, se cumprir para eles também significa encerrar o cumprimento, então a gente teria que ler o texto assim: não pensem que eu vim encerrar o cumprimento da lei. Eu não vim para encerrar o cumprimento. Eu vim para encerrar o seu cumprimento. Isso faz algum sentido para vocês?
Não adianta manipular as palavras de Rabbeinu Yehoshua. Aqui, ele é claro, ele simplesmente diz: não pensem que eu vim abolir a lei, que eu vim encerrar o seu cumprimento. Eu vim para cumprir. E cumprir aqui é o oposto de abolir, é o oposto de encerrar o cumprimento. Não tem como dar um jeitinho. E se isso ainda não ficou claro, na sequência do texto, ele continua dizendo o seguinte: até que os céus e a terra passem. Olhem isso, já passaram? Eu acho que não. Até que os céus e a terra passem, nem um iude e nenhum traço deve ser omitido da lei ou dos profetas. Tudo deve ser cumprido. E não para por aí. Ele continua dizendo o seguinte: e qualquer um que deixar de cumprir, ainda que o menor dos mandamentos, e assim ensinar, ou seja, ensinar que devemos deixar de cumprir os mandamentos da Torá, essa pessoa será chamado de o menor no reino do Eterno, ou seja, o mais baixo, aquele que não conseguiu alcançar o reino. Enfim, essa pessoa estará para sempre condenada. Entenderam aí? Ele diz: eu não vim abolir a Torá, eu vim para cumprir. E acrescenta: e qualquer um que deixar de cumprir os mandamentos da lei. Então não tem essa de, ele já cumpriu e por isso nós não precisamos mais cumprir nada do que está escrito na Torá. Não, ele cumpriu e qualquer um que deixa de cumprir os mandamentos, não o segue, não imita o seu exemplo. Esse é o primeiro erro dessa afirmação. O segundo se resume no fato de que quando você lê atentamente os escritos dos primeiros discípulos, você vai ver que mesmo depois da ausência física de Rabbeinu Yehoshua, os seus discípulos continuaram frequentando o templo, oferecendo sacrifícios, comendo kasher, celebrando as festas bíblicas da Torá, estudando a Torá aos sábados nas sinagogas, ou seja, eles continuaram guardando a Torá como foram instruídos pelo mestre. Então não faz sentido os líderes religiosos agora, no século XXI, dizerem que a gente não precisa mais cumprir a lei porque Jesus já cumpriu. Isso não só contradiz o que o nosso mestre nos ensinou, como também não está baseado no que podemos ler nos escritos dos seus primeiros discípulos. A base dos ensinamentos de Rabi Yehoshua de Nazaret encontra-se na Torá, e ele aconselha a não pensarmos na possibilidade de que a Torá possa ser abolida. Pelo contrário, ele diz que enquanto existirem céus e terra, a Torá deve ser mantida. E eu acredito que os céus e a terra ainda estejam nos seus respectivos lugares. Ou não? Nossos sábios explicam ainda que aquele que ensina a Torá e não acrescenta nada ao ensinamento da Torá, a destrói. A expressão cumprir em hebraico compartilha a raiz com a palavra shalem, que significa completar. Na verdade, quando Rabi Yehoshua dizia, eu, porém, vos digo, o que ele estava fazendo era agregando, acrescentando uma interpretação sobre a Torá que a tornava plena. Rabi Yehoshua não aboliu qualquer mandamento da Torá e nem acrescentou novos mandamentos. Na verdade, ele questionou diversas tradições que estavam em desacordo com a Torá e acrescentou novas perspectivas de como cumprir o objetivo de cada mandamento contido na Torá. Ou seja, ele nos ensinou a ampliar a nossa visão sobre os mandamentos e não ficar apenas numa interpretação superficial. Ele nos ensinou a ver o espírito da Torá. As suas palavras também demonstram a autoridade que ele tem para interpretar corretamente a Torá, uma vez que, como ele foi elegido por Hashem como Mashiach, ele tem a autoridade para transmitir uma nova perspectiva sobre a Torá. Por isso, lemos que quando Rabi Yehoshua concluiu esse discurso, as multidões estavam maravilhadas de seu ensino, porque ele as ensinava como tendo Koar, como tendo autoridade divina, e não como o restante dos sábios ensinavam, ou seja, se apoiando apenas nas interpretações de sábios anteriores. Não que seja errado considerar as palavras dos sábios, pelo contrário, muitos dos ensinamentos de Rabi Yehoshua são idênticos a de sábios que antecederam a ele. O grande problema é fechar os olhos achando que o que os sábios decidiram há 2.500 anos atrás sempre vai ser aplicável a qualquer momento da história do povo judeu. Há uma grande diferença entre Torá e Alahá. A Torá é eterna e aplicável em todas as eras enquanto o mundo existir.
Já a Alahá, ou seja, a forma de cumprir a Torá, evolui, ou pelo menos deveria evoluir junto com o mundo. Enfim, a Alahá pode e deve ser mudada de acordo com a necessidade, mas a Torá não. Além do mais, um pretenso candidato a Messias que mantenha qualquer ideia de que não se deve cumprir qualquer um dos mandamentos da Torá não pode de maneira alguma ser considerado um rei que foi elegido por Hashem, pois o próprio Hashem nos instruiu na sua Torá dizendo o seguinte: certamente porás sobre ti como rei aquele a quem Hashem teu Elohim escolher, e ele, ou seja, o rei, escreverá para si num rolo uma cópia dessa Torá, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer, ou seja, a respeitar a Hashem, seu Elohim, e a guardar todas as palavras desta Torá e estes estatutos a fim de os cumprir. Viram aí? Esse é o dever do rei que é escolhido de acordo com a vontade do Eterno. Portanto, se você pensa em um Messias que aboliu ou tornou inválido qualquer um dos mandamentos da Torá, repense por um momento. Ou você está lendo errado, ou ele não é o verdadeiro Messias que foi escolhido por Hashem. E é você que escolhe.